Olá, eu sou Fabrício Correia e quero hipnotizar você hoje, a sua audiência, com o nosso Conversa de Bastidores especial sobre saúde. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado. E os nossos conteúdos estão disponíveis a qualquer momento do seu dia, pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. É muito fácil. Baixe o aplicativo e tem acesso a todo o conteúdo produzido pela Jovem Pan. E a Jovem Pan também é TV aberta. Se você está em São Paulo, sintonize no canal 51. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o advogado e hipnólogo, presidente do Instituto Brasileiro de Hipnose, PNL, Dr. Marcelo Barcelos. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Muito obrigado, Fabrício. Doutor, eu começo essa entrevista, perguntando um pouquinho sobre o momento em que o país vive. No ano passado, nós tivemos o maior número da história por afastamentos com CID relacionados a doenças e transtornos mentais. Um país extremamente ansioso. Como conquistar a saúde integral? É uma pergunta muito importante, Fabrício, porque a gente realmente está no momento de uma crise, uma epidemia silenciosa de saúde mental. É fundamental que as pessoas se conscientizem desse assunto e comecem a tratar. É importante também a gente trabalhar a regulação do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso, porque ele sobrecarregado é que gera todos esses transtornos. Então, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout. Então, o treino do cérebro é o que gera a saúde integral da mente e do corpo. Doutor, o que nós vimos muito é que ainda hoje o brasileiro só procura ou Sistema Único de Saúde ou atendimento especializado quando já está sofrendo as consequências da doença. Prevenção ainda é uma palavra em desuso. A gente pode mudar e deve mudar esse jogo, Com certeza. Infelizmente, as pessoas ainda têm uma ideia de que procurar terapia é coisa de maluco, de quem está doente, mas não, é uma coisa de pessoas inteligentes, pessoas que querem ficar cada vez melhor. E se as pessoas adotassem pequenas medidas de saúde mental no seu dia a dia, com certeza as pessoas não teriam doenças tão graves quanto a gente vê hoje em dia. O senhor poderia aqui nos auxiliar dizendo quais são os caminhos iniciais para essa prevenção à saúde mental? Então, tem algumas técnicas, algumas práticas que são muito interessantes. Então, uma técnica muito interessante para trabalhar a saúde mental é, por exemplo, a meditação. Então, as pessoas têm uma associação mental de que meditação é algo místico, esotérico, mas não. A meditação é uma técnica, está ligado à psicologia, à neurociência, onde a gente consegue, de fato, tranquilizar, esvaziar a nossa mente e entrar em estado de mais tranquilidade. E isso é fundamental para o nosso bem-estar. Doutor, eu costumo dizer que nós não estávamos preparados para tantos estímulos como recebemos nos dias de hoje, em todos os momentos e em todos os ambientes. Principalmente essa conexão absurda com tecnologia por meio do equipamento de telefonia móvel, a internet. O corpo humano, ele refuta esse tipo de estímulo constante? Com certeza, Fabrício. O nosso cérebro não foi feito para tanto estímulo. Então, esse estímulo constante, a gente vê que até crianças, hoje em dia, já estão com quadros graves de ansiedade e de estresse. Então, o celular é um dos grandes fatores que estressam o nosso cérebro e com isso vai gerando várias doenças físicas, inclusive, como problemas gástricos, problemas de memória, de concentração, problemas cardíacos, então a desregulação da pressão, da glicemia, tudo isso por conta desse estresse crônico que está afetando as pessoas. Sem contar a dependência à tecnologia, Exatamente. Que já tem até um CID, nesse sentido. Sim, então infelizmente as pessoas estão viciadas e está impactando todos os setores da vida delas. O senhor aconselha a retardar o tempo de uso inicial da criança para o celular? Eu recomendo. Então, na minha visão... Qual a idade adequada para o primeiro acesso? Não tem um consenso ainda sobre isso, mas eu diria que é importante ali mais eu diria para pré-adolescência, para que o cérebro não fique viciado nesse estímulo logo nos primeiros anos, que são vitais para o desenvolvimento do cérebro. Então, o senhor é até um pouco mais radical. A criança não deve ter acesso ao celular. Eu diria que acessos muito pontuais e não como apenas para comunicação de telefonia, por exemplo. Exatamente.
Né? Nesse sentido, doutor, uma das coisas que eu tenho também observado ao longo dos anos, né, é uma necessidade física mesmo, né, de você manter o aparelho grudado ao seu corpo, como se fosse uma extensão. Né? A que se deve esse receio, esse medo da desconexão? Então, é justamente muito por conta desse vício que as pessoas ficaram. Então, Mas tem a ver com ansiedade também? Tem muito a ver com a ansiedade. Porque ela está o tempo todo, o cérebro dela em estado de alerta, de ativação. E ela por conta desses estímulos que o celular gera. Isso, então é vibração, é o estímulo sonoro, tudo isso o cérebro da pessoa fica viciado nesse tipo de estímulo. Uma questão bastante peculiar também é a busca contínua para os ambientes empresariais, né, de manter a saúde mental de seus colaboradores. Né? Agora se fala muito da questão do ESG, mantendo uma recomendação mais adequada da diversidade dos gêneros e também cultural. Como a gente chega num ponto central onde a saúde mental se torna prioridade? Ótima pergunta, Fabrício. Saúde mental, ela é a base de tudo na nossa vida. Então, porque se uma pessoa não tem saúde mental, está com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ela não consegue performar no ambiente de trabalho, ela não consegue ter boas relações. Então, com saúde mental, nós conseguimos melhorar nossas relações e melhorar, inclusive, a nossa produtividade. Então, isso é fundamental para as empresas. Colaboradores que estejam ali capacitados, habilitados para entregar o seu melhor. Por isso a saúde mental hoje em dia ela é vista como uma necessidade no ambiente de trabalho. Mas o senhor acredita que ainda há preconceito nesses tratamentos que tangem a prioridade da saúde mental? Infelizmente ainda tem muito preconceito, então boa parte do meu trabalho é levar essa conscientização do impacto da saúde mental em todos os setores da sociedade e também principalmente no ambiente de trabalho. Nós vamos falar sobre a questão da hipnose clínica no segundo bloco do programa. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o advogado e hipnólogo Dr. Marcelo Barcelos. Fique comigo. Aqui a teoria vira prática desde o primeiro dia, formação conectada ao mercado, e a prática vira oportunidade de trabalho. Faculdade Santo Antônio, onde você acontece. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado, sempre com conteúdos inéditos. E todos os nossos programas estão à sua disposição a qualquer momento do dia para todo o Brasil, pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. É muito fácil. Baixe no seu celular e tenha acesso a todos os programas da Jovem Pan. E também, se você está em São Paulo, Jovem Pan, TV aberta, sintonize no canal 51. No programa de hoje, falando um pouquinho sobre saúde mental e agora vamos falar sobre hipnose clínica com o presidente do Instituto Brasileiro de Hipnose e PNL, Dr. Marcelo Barcelos. Doutor, a hipnose ainda gera muito preconceito, né? Muita gente acha que é coisa de show, né? Um programa, um efeito, uma pegadinha, né? Para que a hipnose serve efetivamente dentro do processo de saúde integrativa? A hipnose, né, o que ela é? Na verdade, ela é um treino da nossa imaginação e de direcionamento do foco para gerar uma mudança positiva de pensamento, emoção e comportamento, que reverbera positivamente, então, no nosso corpo, na nossa fisiologia. Então, no processo clínico, a hipnose, ela consegue direcionar o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, para acelerar o processo de mudança. Então, sair de um estado emocional negativo, uma depressão, mudar para pensamentos melhores e com isso também ter melhores comportamentos. Então, ele é um acelerador do processo de mudança. Ela é utilizada também para quem tem pensamentos intrusos? É sim, é uma técnica excelente para isso, inclusive. E tem a ver também com a questão que muitos utilizam em terapia, que é a regressão? Sim, a regressão é uma das técnicas da hipnose, mas dentro da hipnose clínica, a gente tem várias outras técnicas, mas a regressão é a mais famosa. Todo mundo fala que para um novo hábito se estabelecer ou ser até considerado pelo cérebro, é necessário uma repetição em 21 dias. Tem sentido isso?
Isso tem um certo sentido, porque o nosso cérebro, ele realmente gera mudança por meio da repetição. Mas a gente consegue, por meio da hipnose e de outras técnicas, inclusive, acelerar esse processo de mudança. Então, ao invés de 21 dias, pode se tornar até antes. Em alguns casos, se é algo muito difícil, algo muito penoso, demora mais um hábito também para se formar. Mas com a técnica adequada, a gente consegue diminuir esse espaço para que se forme um novo hábito muito antes. Doutor, o acesso a traumas severos pela hipnose dá resultados positivos no paciente? Dá muitos resultados positivos, porque com a hipnose a gente consegue vencer as resistências que o próprio trauma... Os muros que o cercam. Os muros que o cercam para a gente atuar de maneira estratégica. Então a gente não vai bater de frente, a gente vai contornar o muro para de fato vencer esse trauma, esse bloqueio. Nesse sentido, então, praticamente todas as questões relacionadas à saúde mental são, no caso, casos a serem explorados pela hipnose clínica. Isso. A hipnose clínica ela consegue trabalhar tudo isso e com uma rapidez muito grande, porque ela atua justamente na transformação do cérebro e do sistema nervoso. Obviamente que ela é um processo de saúde integrativa que precisa estar relacionada com outros profissionais também. Isso. Então, no Instituto, por exemplo, nós trabalhamos em conexão com médicos, nutrólogos, psiquiatras e outros profissionais para dar todo o suporte no tratamento. Grande parte da ansiedade tem a ver com a alimentação também, doutor? Tem muito a ver com a alimentação. A alimentação inadequada, ela pode gerar, por exemplo, picos de insulina, gerar outras questões que impactam muito a nossa fisiologia, e a fisiologia impacta o nosso cérebro também, as nossas emoções. Porque corpo e mente são uma coisa só no final das contas. O impacto no corpo reflete na mente, no cérebro. E aquilo que acontece na nossa mente e no cérebro reverbera no corpo também. No caso das diabetes, né, e da dificuldade do paciente, principalmente na continuidade do consumo de açúcar, a hipnose também ajudaria? A hipnose consegue ajudar bastante para que essa pessoa consiga ter bons hábitos e consiga ter um cérebro, então, que vai suportar esses novos comportamentos, que vão ajudar na regulação da glicemia. Porque geralmente diz que o açúcar é a droga da felicidade, né? Sim. Ajuda na produção, inclusive, da serotonina. Não sei se é verídico isso cientificamente, mas é nesse sentido os pacientes com diabetes têm muita dificuldade de largar o açúcar, né? Justamente, porque acaba virando uma espécie de uma muleta emocional. Então, com a hipnose, a gente consegue trabalhar essas emoções para ele ter mais alegria e satisfação por outros meios que não só pela alimentação. Ô, Marcelo, eu quero fazer uma pergunta pessoal aqui, até porque a nossa entrevista tem sido técnica, né, relacionada diretamente à questão da saúde mental, mas como é que foi isso, né? Você é um advogado, né, já consolidado no mercado, de repente se dedicar à hipnose. É uma história até interessante, porque eu tinha preconceito com hipnose, com essas questões de saúde mental, mas eu acabei adoecendo no direito, eu entrei em estado de burnout. E com isso eu comecei então a procurar profissionais, psicólogos, psiquiatras para me auxiliar. Só que eu sempre fui muito autodidata, então eu comecei a estudar muito sobre a mente humana, sobre neurociências, psicologia, e a partir disso eu sempre quis acelerar o meu processo. Eu comecei a aplicar as técnicas em mim e eu vi muito resultado. E a partir disso, as pessoas começaram a pedir a minha ajuda no caso delas, então de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e foi assim que eu acabei iniciando o Instituto, auxiliando as outras pessoas por meio da mudança que eu tive comigo mesmo. Na dependência química, a hipnose é recomendada? A hipnose é altamente recomendada em casos de dependência química, porque a pessoa, infelizmente, quando ela está nesse estado, ela encontra um refúgio emocional, muitas vezes, nas drogas, nas substâncias. Então, com a hipnose, a gente consegue dar esse suporte emocional, consegue acelerar o processo de mudança para ele desenvolver novos hábitos e novos comportamentos para combater aqueles que já estavam muito antigos, muito arraigados no cérebro. Como expoente e pesquisador, amplo conhecedor da hipnose, o senhor recomenda a hipnose como técnica de saúde preventiva também no sistema público de saúde? Com certeza. A hipnose ela foi conhecida como uma técnica integrativa que surte grande efeito, junto inclusive com outros tratamentos tradicionais, da medicina, da psicologia. Então, se todos aprendessem sobre hipnose, praticassem auto-hipnose, isso com certeza auxiliaria demais no bem-estar integrativo.
Doutor, no dia a dia, né, quais são os principais maus hábitos que devem ser combatidos para diminuir a ansiedade? Bom, eu diria que a primeira coisa é a gente criar exceções para tudo. Então, a gente saber dizer não. Saber dizer não e começar a falar sim para aquilo que é realmente importante. Então, ter horário para dormir, horário para acordar, sem abrir exceções um dia ou outro. Então, uma alimentação adequada também ajuda muito na questão da ansiedade. A questão do sono. Hoje, praticamente, grande parte da população tem insônia, né? Como regular melhor o sono? O sono é uma questão multifatorial. Então as pessoas elas estão com o cérebro hiperativado durante o dia, em estado de alerta, resolvendo problemas, situações do dia a dia. Só que a gente precisa aprender a desacelerar. Então, ter hábitos à noite para a gente ir desacelerando. Então, o treino do cérebro para poder também conseguir desacelerar é uma coisa que ajuda muito. Se as pessoas aprenderem, então, a desacelerar no período da noite e reduzindo um pouco a iluminação, isso tem um impacto muito grande na saúde mental que vai ajudar as pessoas a reduzirem a ansiedade e dormirem melhor. Hoje, o que a população pode esperar do Instituto Brasileiro de Hipnose e PNL? Quais são os serviços oferecidos? Nós oferecemos alguns serviços, entre eles o atendimento clínico com hipnose e psicologia positiva. Nós damos também cursos e formações em hipnose, programação neurolinguística, nessa parte de saúde mental, inclusive cursos e formações sobre tratamento de traumas. E a gente também leva palestras explicando sobre saúde mental, sobre o impacto dos traumas e como gerar essa autorregulação emocional no dia a dia. Doutor, muitas vezes a gente acaba repetindo, né, o que muitos chamam de círculo vicioso, práticas que sofremos, né, na nossa primeira infância e até na nossa adolescência e juventude. Né? Como dar um basta nisso? A gente precisa entender que esse hábito, esse comportamento é justamente um comportamento, não é quem nós somos. Então, separar eu, né, tenho esse comportamento, mas esse comportamento não sou eu. E a partir disso, diariamente, se dedicar a buscar fazer o seu melhor. É claro, todo mundo tem seus altos e baixos. E entender que o momento de baixo não representa quem nós somos. Então, diariamente, reforçar esse compromisso de buscar fazer o seu melhor e procurar ajuda se necessário também. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e o senhor me responde de forma mais objetiva. Vamos lá? Vamos lá. Escolhi o direito por? Pressão familiar. E a hipnose? Por amor. Meu livro de cabeceira? O Cérebro de Buda, Neurociência Prática para a Felicidade. Família representa? Amor, carinho. O Brasil e o mundo que eu quero ajudar a construir com as técnicas de hipnose. Um mundo com saúde mental e livre de traumas. Doutor, queria agradecer demais a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan, né, descortinando as questões sobre hipnose clínica, né, e desejar muito êxito nesse caminho. Muito obrigado, Fabrício. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o presidente do Instituto Brasileiro de Hipnose e PNL, Dr. Marcelo Barcelos. A gente se vê no próximo programa. Até lá!